As afirmações a seguir são verdadeiras, exceto qual dessas não seria verdadeira. Uma das coisas que nós devemos observar é que aqui ele não fala sobre os coeficientes desse polinômio. E não deixando claro que os coeficientes são reais, você acaba invalidando esses itens, ou seja, os itens seriam errados. Então, eu acredito que o vestibular esteja interessado nos coeficientes sendo reais. Então, nós vamos trabalhar com essa premissa: coeficientes reais. O primeiro item, ele afirma: se um divisor é um polinômio do primeiro grau, então o resto tem que ser um número real. Na divisão de polinômios, nós temos que o nosso polinômio p de x vai ser dividido por uma expressão do primeiro grau. O grau que aparece no resto, ele tem que ser menor que o nosso grau do divisor. Como o divisor apresenta o primeiro grau, significa que o nosso grau do resto será menor do que 1. Ou seja, grau zero, ou a nossa divisão será uma divisão exata, porque na divisão exata o seu resto é congruente a zero, e nós não podemos falar em grau em um polinômio identicamente nulo. Mas mesmo na situação de grau do resto sendo zero, ou o resto sendo congruente a zero, nós teremos o resto sendo uma constante, ou seja, o nosso r de x vai ser uma constante m, e esse item se torna certo. Para o item B, ele fala que o quociente da divisão é um polinômio do segundo grau. Então, nós temos um polinômio p de x, vai ser dividido por um d de x, e o nosso valor que apresenta o quociente vai ser um polinômio do segundo grau. Se o valor do seu grau, do quociente é o segundo grau, nós não podemos inferir sobre o grau do resto, porque o grau do resto depende exatamente do grau do divisor, que nós não temos. Então, eu não posso afirmar que o grau do resto é 0 ou 1, e o item está errado. Para o item C, se em uma divisão o divisor é do segundo grau, então nós temos um polinômio p de x, vai ser dividido por um divisor do segundo grau. Então, nós temos o nosso divisor do segundo grau. Então, o grau do resto é 0 ou 1. O grau do nosso resto, ele tem que ser menor que o grau do divisor, ou a divisão é uma divisão exata. Então, o nosso grau associado ao resto vai ser um grau menor que 2, então ele pode ser grau 1, ou esse grau associado ao resto pode ser grau 0, ou pode acontecer do nosso resto ser identicamente nulo. Então, aqui ele afirma categoricamente que esse grau é 0 ou 1. Esse item está errado também, porque ele pode ser o identicamente nulo e nós não temos grau associado a um polinômio identicamente nulo. Para o item D, nós temos que o quociente de uma divisão é do segundo grau e o divisor é do primeiro grau. Então, meu polinômio p de x vai ter um divisor do primeiro grau. Nós temos um quociente do nosso segundo grau e ele fala para você que o grau do resto vai ser 0. O nosso resto, ele vai ter um grau menor que o divisor. Ou seja, o grau desse resto, ele vai ser 0, ou pode acontecer do nosso polinômio ser o identicamente nulo. Então, ao pé da letra, aqui ele afirma que é grau 0. E esse item também estaria errado. Mas como o enunciado ele fala que são verdadeiras, exceto uma delas, eu acredito que ela tenha deixado essa condição do resto ser identicamente nulo nesses dois casos que aparecem aqui como sendo o polinômio de grau 0. Embora isso não seja correto, eu particularmente marcaria como a mais errada a alternativa B. Contudo, eu devo salientar que você não pode afirmar que o polinômio identicamente nulo possua grau 0. Ele não possui grau. O grau pressupõe-se o maior expoente com coeficiente diferente de 0. E no identicamente nulo, todos os coeficientes são nulos. Isso significa que nós não definimos o grau. Mas, tendo que marcar uma delas, eu marcaria a alternativa B como sendo, pelo menos, a mais errada.